que arrecadando. Que Governador. E agora tá liberado de novo. Voltou a esculhambação. É aquela história que Valdir pontuou muito bem, né? Ele é mais técnico, eu falo mais na parte política, né? A questão política, essa analogia que ele fez sobre a casa, né? Você tem sua casa. Vamos dar aqui um exemplo. Uma pessoa que ganha 2 salários mínimos por mês, ganha em média R$3.000 por mês. Aí o filho chega e diz, pai, eu quero um iPhone. A mulher diz, eu quero fazer uma cozinha planejada, né? Aí minha perreia direto lá em casa. Sentimos isso, Roberto. Aí você vai e entra nessa onda, no canto da sereia, né? Aí você vai endividando, você vai completando seu orçamento nesses luxos, entre aspas. Então, o governo está fazendo uma certa pirotecnia, né? Gastando em determinados locais, que não é uma coisa ruim. Às vezes existem algumas situações, algumas políticas públicas que até elas são bem, e principalmente bem eleitoreiras, né? E benéficas também para as pessoas. Porém, o que é que acontece? Você vai aumentando os gastos, aumentando de uma forma que daqui a pouco você vai estar pagando a cozinha planejada, o iPhone, e vai estar faltando na feira. Então, assim, essa analogia feita na casa é o que acontece no Brasil hoje, certo? Se for gastar de forma desenfreada, daqui a pouco vai faltar na feira, certo? E o que acontece? Quando você falou da dívida, da amortização de juros, o superávit primário que a gente não está conseguindo. Então, quem é que vai pagar essa conta depois? Eu me lembro que quando eu era criança, Valdir, eu sempre dizia desse jeito a meu pai. Pai, o governo não tem a fábrica de dinheiro, não tem a Casa da Moeda? Verdade. Tem, por que é que ele não faz várias notas de 100 e sai distribuindo para todo mundo ficar rico? Certo? Então, é impressionante o que o governo está fazendo, é igual a minha cabeça de criança. Ele está fazendo várias notas de 100 tentando distribuir para o povo. Só que isso vai gerar inflação, isso vai gerar diminuição do poder de compra, vai gerar um desaquecimento na empregabilidade, vai gerar até uma quebradeira em pequenas empresas. Já estão quebrando já. A política fiscal, a gente precisa que seja feita com bastante responsabilidade, Valdir. Como você falou no início, independentemente de partido, independentemente de social ou de liberal, o que nós queremos é responsabilidade. Exatamente, a responsabilidade fiscal, esse nome tão bonito. O que é que significa esse nome na prática, a responsabilidade fiscal? É o cuidado com o dinheiro que é dado. A gente não pode estar pagando imposto demasiadamente. A gente paga imposto todos os dias, paga imposto de renda, paga imposto embutido no que compra, para que o governo use esse dinheiro de imposto para pagar dívidas. Aí, Valdir, que é saúde e educação. Saúde e educação. Pronto, isso aí. Quando o presidente Lula diz assim, o dinheiro gasto na educação não é gasto, é investimento, mas entra na conta lá, né? Porque quando isso você fala e corrobora com por que nós chegamos até aqui, né? Porque quando eu tenho uma arrecadação menor do que as minhas despesas, como é que eu invisto em educação? Como é que eu invisto na saúde brasileira? Então eu tenho que emitir mais dívidas, né? Eu tenho que emitir mais dívidas. Olha, tem um ditado que a gente nasce e a gente já sabe que, né, nossos pais falam assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É impressionante. Por quê? Veja bem, quando o governo, como o Cris falou, ele tem a cara da moeda. O governo tem o poder de emitir dinheiro. Tem, mas não pode. O governo tem o poder de emitir títulos? Tem, mas tem que ter limites. Sabe por quê? Porque a emissão de dinheiro, quando ele se espraia no mercado, ele pode gerar inflação pesada. E a inflação, ela bate principalmente dos menos favorecidos, de classe média, das classes de renda baixa. Faz um juro aumentar, 80% né? do brasileiro. Então, a gente vai pagar cara. Né? Um exemplo, quando você sobe a taxa Selic, o que acontece no Brasil? Dinheiro não rola. Mas segura a inflação. Ele vai segurar a inflação e o dinheiro para. Por isso que eu digo, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque quando a Selic sobe para segurar a inflação, juros sobe, o investidor, ao invés dele investir numa abertura de uma loja, numa compra de um imóvel, ele vai aplicar o dinheiro dele. Já pensou, a Selic chegou a 13,75. Você lá com 1 milhão na mão, você tinha todo mês 12 mil reais sem fazer nada, só sentado numa rede. Então você vai deixar de estar ganhando 12 mil sem preocupação ou vai começar um negócio gastando 1 milhão de reais?
Então, tudo isso é uma técnica de equilíbrio fiscal que vai levar ao desenvolvimento de um país. Eu sempre afirmo em debates lá em Salvador, às vezes, eu tive uma vez em Recife, que eu digo, olha, o Brasil, Cris, ele tem condição de ficar entre as 5 maiores potências financeiras do mundo. Estava caminhando para isso. Só depende da gestão. Eu sou um cara chato, eu sei, porque eu fui criado num meio que eu era obrigado a dar resultado, cara. Ou eu dava resultado, ou tu ia para fora, irmão. Tá? Ou seja, você tem uma agência nas suas mãos, independente do banco, só tem 2 meios de demitir um profissional do mercado financeiro. Ou incompetência ou desvio de conduta. Não tem outro meio. Exatamente. Não tem outro meio de colocar um profissional do mercado financeiro, de uma instituição financeira para fora. Então você, meu amiguinho, ou você dá resultado, ou arruma o seu armário e